Oi, Sabrina, vamos dar uma olhadinha aqui na sua dúvida com um pouquinho mais de calma. Veja que aqui, quando você encontrou as derivadas, né, a gente precisa fazer elas igual a zero, né? E quando acontece isso, a gente entra num sistema de equações, né? Porque, veja, na primeira equação aqui, eu tenho x e eu tenho y. Então, aqui eu não consigo isolar apenas o x ou apenas o y e encontrar um valor. Tá? Eu não posso fazer isso. Então, eu preciso trabalhar nisso como um sistema de equações aqui. Aí, como nesse caso a gente não consegue apenas somar uma equação na outra, ou enfim, dependendo do método que você costuma usar para resolver um sistema de equações, nesse caso aqui eu vou propor o seguinte: eu vou separar a primeira equação, chamar ela de 1, e a outra equação vou chamar ela de 2. Eu vou pegar a equação 1, isolar o y dela, e esse resultado de y eu vou substituir lá na equação 2, tá? Então, vamos comigo. Pego a equação 1, então, é essa equação aqui. Vou isolar o y. Então, aqui eu pego o menos 12y ficou ali e o 3x² passou lá para o outro lado com o sinal negativo. Tenho negativo dos dois lados, multiplico tudo por menos 1, vai ficar mais 12y igual a mais 3x². Beleza. Esse 12 que está multiplicando o y vem dividindo. E aí, eu fiquei com 3 sobre 12x² para o y. Eu vou dividir por 3 em cima e embaixo. 3 divididos por 3 dá 1, 12 divididos por 3 dá 4. Então, o nosso y ficou valendo x² sobre 4. Essa informação eu vou substituir na equação 2 no lugar do y. Então, no lugar do y da equação 2, eu vou colocar x² sobre 4. Veja que o nosso y está elevado ao quadrado aqui, então esse x² sobre 4 vai estar elevado ao quadrado. Os dois, por isso esse parênteses aqui é muito importante, porque se você não coloca esse parênteses ali, eu vou entender que apenas o x² está elevado ao quadrado. Com o parênteses, eu sei que o 4 também está. Ou seja, x² elevado ao quadrado vai ser x², 4 elevado ao quadrado dá 16. Esse 3 que está aqui fora continuou aqui e o menos 12x manteve, que é o restante da equação 2 aqui. Beleza, agora eu vou fazer mínimo múltiplo comum, né? Aqui eu tenho 16 e aqui embaixo eu tenho 1. Então, entre 16 e 1 é 16 o mínimo. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 16 por 16 dá 1, vezes 3x², 3x na 4. 16 divididos por 1 dá 16, vezes 12x dá 192x. Esse sinal de menos eu repeti aqui. Esse 16 que está aqui dividindo, vai lá para o outro lado multiplicando o zero, portanto, ele desaparece e vai ficar só o 3x² menos 192x igual a zero. Vou dividir toda a equação por 3. 3 divididos por 3 é 1, 192 divididos por 3 dá 64. E aí, eu fiquei com essa equação aqui. Eu ainda consigo melhorar essa equação tirando um x em evidência. Eu tenho x aqui e eu tenho x aqui. Então, eu vou tirar o x em evidência. Quando eu tiro o x em evidência, do x² vai sobrar o x3, do 64x vai sobrar só o 64, e esse sinal vai ficar mantido aqui dentro. Quando eu tenho um produto que está me dizendo que é igual a zero, eu tenho duas interpretações para fazer. Ou esse primeiro termo aqui vai ser igual a zero, ou seja, ou o x vai ser igual a zero, ou esse outro termo aqui dentro do parênteses vai ser igual a zero, ou seja, o x² menos 64 vai ser zero. Então, são duas opções por conta de eu ter um produto entre duas posições ali. X igual a zero já é a primeira solução que eu estava procurando para o x. Agora, nesse outro pedacinho aqui, a gente vai calcular o valor de x. Então, vamos lá. Menos 64 passa para o outro lado, mais 64. Esse 3, para a gente tirar ele, vai ser a raiz cúbica do 64, lá para o lado da direita. E a raiz cúbica de 64 é 4. Portanto, x² é a segunda solução que eu tenho. Beleza, achei valores de x, eu preciso encontrar os valores de y, né? Eu posso substituir os valores de x
tanto na primeira equação quanto na segunda. Eu vou substituir os valores de x na primeira equação e ver o que que a gente tem. Então, veja, o primeiro valor de x que a gente tem é x igual a zero. Então, eu vou substituir o x valendo zero lá na primeira equação. Então, aqui, ó, esse x aqui, peraí, esse x aqui, ó, eu vou substituir por zero. Então, deixa eu pegar uma corzinha diferente aqui. Então, esse x ficou ruinzinho. Peraí, deixa eu trocar a cor. Peraí, pronto. Esse x aqui foi trocado por zero, porque é a primeira raiz que eu tenho. Então, 3 vezes 0 ao quadrado menos 12y, 3 vezes 0 dá 0, então menos 12y igual a 0, menos 12 que está multiplicando passa dividindo, 0 dividido por qualquer coisa dá 0, portanto, o y vale 0. Para quando o x vale 0, portanto, o nosso ponto é x valendo 0, y valendo 0. O próximo valor é para x valendo 4, né, que é a nossa outra raiz que a gente encontrou aqui, né? Então, para o x valendo 4, a gente também vai substituir ali nesse valor de x aqui que a gente falou da equação 1. Então, vamos lá. Coloca o x valendo 4, então 3 vezes 4 ao quadrado menos 12y vai ser 3 vezes 4 ao quadrado dá 48. Passa para o outro lado valendo menos 48. Esse menos com esse menos, a gente multiplica todo mundo por menos 1, vai ficar tudo positivo. Passo 12 que está multiplicando dividindo, 48 divididos por 12 dá 4. Portanto, o y vale 4 quando o x vale 4, e esse aqui é o outro ponto, x valendo 4 e y valendo 4. Encontrei os pontos, o próximo passo agora é fazer a classificação. Então, daí você tem que calcular o d. Veja se a partir daqui você consegue continuar. Se você não conseguir depois disso, é só você entrar em contato novamente, que daí a gente conversa, tá bom? Até mais!